expansão do teu reino neste mundo. Nós oramos a Ti, ó Deus, nesse instante, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 1 Timóteo. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 ao 16, mas eu vou ficar nesta noite, então, focado no versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 a 16, irmãos, dando continuidade a meditações sobre o advento, sobre a vinda de Cristo, né? E as grandes notícias de alegria que essa vinda ou a encarnação do nosso Senhor trouxe a nós. E hoje eu quero, de forma mais específica, pensar sobre a encarnação, a vinda de Jesus Cristo, essa declaração do Evangelho e parte desse Evangelho que, então, é apresentado a nós. Versículos 14, 15 e 16 de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler juntos? Esse texto diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir-te em breve, para que, se eu te tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, recebido na glória. Amém. Vamos orar. Pai, nós, mais uma vez, diante do Senhor nos colocamos e rogamos a Ti nesse instante a iluminação do Teu Espírito, a graça, ó Deus, para a exposição da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, esta é uma grande declaração do Evangelho de Deus. Na verdade, alguns estudiosos tratam esse texto da palavra de Deus como um hino, no qual apresenta essa declaração daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós. Então, hoje eu quero me concentrar na primeira expressão do versículo 16, que diz, desse hino, que diz, aquele que foi manifestado na carne. Essa é, então, o texto, ou a base do que a gente irá meditar essa noite, que trata da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu significado, a centralidade dela na obra de Cristo, obviamente do Evangelho, e também alguns aspectos práticos da encarnação para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós. Perfeito. Então, o primeiro ponto é o significado da encarnação. Quando a gente fala sobre a encarnação de Cristo, isso diz respeito ao próprio Senhor Jesus Cristo assumir a natureza física, a natureza humana. Ele assumiu um corpo humano, veio em carne e se manifestou até nós, como diz o próprio texto. Versículo 16 nos diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne. Esse é o testemunho do Novo Testamento, esse é o testemunho da palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, especificamente no Novo Testamento, vemos em muitas partes a obra de Cristo revelada a nós, a sua encarnação revelada a nós. Por exemplo, quando você lê o texto de João, capítulo 1, e o versículo 1, a palavra de Deus nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o próprio Deus, a palavra de Deus sendo encarnada, o próprio Deus vindo a nós, aquilo que Deus falava no Antigo Testamento, aquilo que Deus dizia, o verbo de Deus, a palavra de Deus agora manifestada, expressa em carne, vinda até nós, visível aos olhos dos seres humanos. O verso de número 14, ainda do capítulo 1 de João, nos diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito
do Pai. A palavra se tornou carne, ele se manifestou em carne. A palavra eterna de Deus agora é visivelmente em carne. A palavra se tornou, então, como um de nós. Esse é o significado da encarnação. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, assumindo a natureza humana. Isso é o que a gente chama de humilhação, essa etapa da vinda de Jesus, ou da vinda de Jesus até nós. Ele se humilha, ele assume a nossa natureza, ele assume, então, a nossa humanidade, sem deixar de ser divino, sem deixar de ser eterno, sem deixar de ser o próprio Deus, sem perder a natureza eterna. É isso, por exemplo, que diz o testemunho de João, no primeiro livro de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto nos diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e agora nos foi manifestada. A vida se manifestou. A vida veio a nós. O Eterno se tornou, então, carne e habitou entre nós. Essa expressão é extremamente importante, porque traz a ideia, sem dúvida, meus irmãos, da alegria que vem aos nossos corações quando nós nos deparamos com a realidade da vida sendo manifestada, quando nós nos deparamos com a realidade da vida sendo trazida a seres humanos. Nós que caminhávamos para a condenação, nós que caminhávamos para a perdição, nós que caminhávamos para a morte, agora se revela diante de nós, se depara diante de nós a vida. A encarnação de Jesus é uma grande notícia de vida a pecadores, a seres humanos que estavam perdidos, que estavam inseridos na vida de pecado, em suas iniquidades, caminhando em seus vícios, deitado no leito de morte. A graça de Deus manifestou a nós vida. Meus irmãos, isso é precioso demais, isso é maravilhoso demais, porque a verdade do Evangelho, meus irmãos, é uma verdade que alegra o coração daquele que vivia em aflição, em dor e desespero, que olhava para a realidade e não via sentido, que vivia na mesmice da vida. Deus agora traz esperança. A vida se manifestou em Cristo Jesus. O apóstolo João diz: nós o ouvimos, nós o vimos com nossos próprios olhos, nós o tocamos com as nossas mãos. Quem é ele, meus irmãos? Ele é o que é desde o princípio. Ele é a própria vida eterna. Jesus, o Filho de Deus encarnado, se revelando a nós, se dando a conhecer. Ele é Deus, ele veio de Deus, ele desceu do céu, ele veio em carne e habitou entre nós. Esse é o significado da encarnação. Esse é o significado da vinda do Filho de Deus. Esse é o significado da palavra se tornando verbo ou se tornando carne. Agora, observe um alerta que a palavra de Deus nos faz. Ainda em 1 João, capítulo 4, versículos de números 2, 3 e 3. Diz assim: amados, não creeis a todo espírito, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Perceba, meus irmãos, que uma das características do discípulo de Jesus é o reconhecimento da vinda de Jesus Cristo, da encarnação de Jesus Cristo. João provavelmente está alertando a igreja para o que seria uma espécie de docentismo, um ensinamento que acreditava que Jesus Cristo era divino, mas que ele não tinha forma humana. Ele se parecia com um ser humano, mas ele não era realmente humano. Ele era divino, mas ele não era humano. Ele era uma espécie de projeção dos discípulos
acerca de alguma divindade. Mas eles negavam a humanidade de Jesus Cristo. Nós temos seitas, meus irmãos, nos nossos dias, que negam também a divindade de Jesus Cristo. Eles afirmam que Jesus Cristo é um ser iluminado. Eles afirmam que Cristo é um espírito, então, elevado. Mas não é Deus. A encarnação, então, revela o nosso coração, ou a nossa vida com Deus. João, Paulo e tantos outros apóstolos estavam comprometidos realmente com a verdade do Evangelho, de que Jesus Cristo veio a esse mundo e ele veio em forma humana. O Filho de Deus, o Eterno, tornou-se um ser humano sujeito a toda a finitude, a todas as limitações da experiência humana, sujeito a dores, levou sobre si, inclusive, as nossas iniquidades. Aquele que é adorado por anjos, uma vez se deitou em uma manjedoura. Aquele que alimenta todos os seres humanos, estava com fome e sede. Aquele que supervisiona, o que controla e sustenta todas as coisas pela palavra de Deus, um dia ele se fez homem e dormiu, e sofreu e morreu para salvar pecadores. O texto então nos revela isso, que o grande mistério da piedade é a encarnação de Cristo, é a obra de Cristo, é a manifestação de Cristo em carne. Esse é o significado, ele veio em carne. Segundo ponto, irmãos, a centralidade da encarnação no Evangelho. Nós precisamos considerar então a centralidade da encarnação, da vinda de Cristo, da obra de Cristo para o cristianismo, para a nossa vida como discípulos de Jesus. Essa é uma declaração que nós vemos aqui no texto. Perceba, versículo 16, diz assim: grande, evidentemente, grande é o mistério da piedade. A palavra aqui, meus irmãos, é mega, de onde vem, então, a nossa palavra mega. Algo grandioso, algo importante, significativo, algo singular. Ou seja, mega, grandioso, é o mistério da piedade. Mistério aqui não é uma coisa encoberta, não, tá? Alguma coisa assim, meio de suspense ou coisa desse tipo. Não, não se trata disso. A palavra aqui é algo que estava escondido e agora foi revelado. Algo que estava encoberto e agora foi revelado às pessoas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o final do filme. Quando tudo torna, então, tudo faz sentido. Todas as respostas são reveladas. Todas as pistas se encaixam. E, de repente, você passa a entender tudo o que aconteceu, ou todos os detalhes que foram apresentados anteriormente. É exatamente isso que Paulo está dizendo. É nesse sentido que o mistério aqui está apresentado. Ou seja, toda a história faz sentido. Tudo aquilo que foi apresentado e dito faz sentido com a vinda de Jesus Cristo. A nossa vida faz sentido. A nossa história encontra seu sentido. A nossa realidade encontra esperança com a obra ou com a vinda de Jesus Cristo. Paulo diz, esse é um grande mistério. Aquilo que estava escondido, agora foi revelado. Aquilo que foi escondido no Antigo Testamento, ou que Deus estava se dando a conhecer aos poucos no Antigo Testamento, nos profetas, o Messias que estava sendo anunciado, o rei Davídico, ou seja, o rei que é maior que Davi, o profeta maior que Moisés, aquele que viria, o servo sofredor, aquele que morreria em nosso lugar, que assumiria exatamente a obra de Cristo, o domínio de todas as coisas, agora é revelado. Eles acreditavam que o próprio Deus, o próprio Yahvé, de alguma forma governaria todas as coisas. Paulo diz, esse é o grande mistério da piedade. Cristo veio ao mundo, o Deus se manifestou em carne. Esse é o sentido da história. Meus irmãos, apesar de todo o Antigo Testamento acreditar, ou daqueles homens religiosos acreditarem que Yahvé viria e, de certa forma, governaria todas as coisas, mas eles não acreditavam que ele assumiria a forma humana, que ele nasceria numa manjedoura em Belém. Paulo diz, esse é o grande mistério da piedade. Piedade aqui, meus irmãos, enfatiza a certeza, a verdade absoluta e verificada que foi revelada anteriormente na igreja, no Antigo Testamento e agora na igreja do primeiro século.
Essa é a verdade, marcada por essa devoção, por esse fervor, por esse compromisso no Senhor. Aqui está enfatizando exatamente a grandeza dessa verdade, a grandeza desse mistério. Cristo, a esperança da glória, Cristo encarnado entre nós. Esse hino ele está dividido em 3 partes. A primeira parte você tem a revelação de Cristo. A segunda estrofe desse hino fala sobre as testemunhas de Cristo. E a terceira estrofe, a recepção de Cristo. Veja a primeira estrofe. Verso 16 assim: aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Essa é a primeira estrofe. Ele apareceu em corpo e ele foi justificado pelo Espírito. Isso fala da sua encarnação e da sua ressurreição. A ressurreição reivindicada pelo Espírito de Cristo. Então a primeira estrofe do hino trata da revelação de Jesus. Ele veio em carne e ele foi justificado em Espírito. Ele foi assunto aos céus. Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. A segunda estrofe, a sequência do texto nos diz: contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Esse fala das testemunhas de Cristo. Ele foi visto pelos anjos, ele foi pregado às nações. A terceira estrofe fala da recepção de Cristo, crido no mundo e recebido na glória. Essa é a recepção do nosso Senhor, a glória, a eternidade, crido no mundo. Certo dia você creu nessa verdade. Certo dia a graça do Senhor Jesus Cristo alcançou o seu coração. Certo dia a encarnação se tornou real na sua vida. Certo dia a história do nosso Salvador se coadunou com a sua história, ou a sua história se coadunou com a história do nosso Salvador. Ele foi recebido no mundo, querido no mundo, e recebido na glória. Isso fala da ascensão de Jesus Cristo. Sua obra foi aceita, sua obra foi recebida, sua obra foi, de fato, querida. Essa é uma verdade importante, meus irmãos, para a adoração da igreja. Porque a adoração da igreja deve ser central no Evangelho, centralizada no Evangelho, naquilo que Cristo fez por nós. Quando nós somos encorajados a louvar, quando nós somos encorajados a nos reunir para o culto ao nosso Deus, nós precisamos olhar para essa realidade aqui, de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, sermos movidos pelo coração, no coração, por essa verdade, pela verdade de um Deus que está entronizado, que foi assunto aos céus, mas um dia se tornou carne, tomou sobre si as nossas dores, viveu como um de nós, e realizou a sua perfeita obra para trazer salvação para nós ou para as nossas vidas. A quem devemos adorar, meus irmãos? A quem devemos cultuar? A Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa verdade é importante, porque a Bíblia nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A parte da verdade é realmente importante. Aquilo que nos move à adoração foi aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que alimenta a nossa vida diariamente foi aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que traz esperança ao nosso coração foi aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A encarnação do nosso Senhor é esperança e motivação para a nossa vida a cada dia. Por isso que a gente louva sobre Jesus. Por isso que a gente louva a obra de Jesus. Por isso que a gente prega a obra de Jesus, e isso é suficiente para a vida da igreja, isso é suficiente para o nosso coração. A encarnação do nosso Senhor é suficiente para fortalecer a nossa vida dia após dia. Meus irmãos, não precisamos aliar qualquer outra informação à obra de Jesus, ou motivação para servi-lo. A sua vinda trouxe esperança e é o motivo para a nossa adoração. Alguns tentam negar essa realidade, irmãos. Alguns tentam negar a verdade da encarnação de Jesus Cristo, mas ela é real e verdadeira. Por fim, meus irmãos, alguns aspectos práticos da encarnação, de como isso pode impactar a nossa vida, de como isso deve refletir na nossa vida. Primeiro, a verdade, irmãos,
a encarnação, ela define como nós conhecemos a Deus. Quando você lê o Evangelho de João, você vê exatamente o Senhor Jesus Cristo falando sobre isso várias vezes. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem está em mim, está no Pai, ou está nele, como eu nele estou. Jesus essencialmente está dizendo: ouça, se você quiser saber quem é Deus, se você quiser se relacionar com Deus, se você quiser conhecer a Deus, olhe para mim. Como diz em João capítulo 14, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria ido preparar lugar. Eu sou o caminho para essas moradas. Eu sou o caminho para a relação com Deus. Eu sou o caminho para a vida com Deus. Eu sou a revelação do próprio Pai. A encarnação revela exatamente quem é Deus e a forma como nós podemos conhecê-lo. Nós podemos conhecê-lo por meio de Cristo. Jesus é a janela para o coração de Deus. Ouvir Jesus é ouvir a palavra de Deus. Ver Jesus é ver o caráter de Deus. Observar Jesus é ver Deus em ação, operando, agindo em nosso favor. Esse é o aspecto prático da encarnação. Cada um de nós, meus irmãos, temos pensamentos sobre Deus. Cada um de nós acreditamos em Deus, ou em algo sobre Deus. Pensamos em certas coisas sobre Deus, em certos termos sobre Deus. Mas a verdadeira forma de conhecer a Deus é se pensamos em Deus da maneira que Jesus o revelou. As pessoas pensam em Deus, as pessoas falam em Deus, as pessoas dizem conhecer a Deus, mas elas conhecem a Deus da forma como Cristo revela a Deus. Elas se relacionam com Deus da forma como Cristo revela a Deus. A encarnação nos leva a esse aspecto. Como nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos por meio de Cristo? Ou por meio das nossas percepções? Ou por meio das nossas conclusões? Ou por meio de outras alternativas que não reveladas em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Quando você pensa, então, em Deus, no caráter de Deus, você pensa em Jesus. Quando você pensa em como é Deus, a imagem diante da sua mente é a imagem dada por Jesus, porque Jesus é a revelação de Deus a nós. Portanto, meus irmãos, nosso relacionamento não é pelo que eu sinto. Hoje pela manhã, conversando com os irmãos sobre a missão da igreja, sobre a obra da igreja, e sem dúvida esse é um grande desafio em um período como o nosso, totalmente relativista, movido pelo que é perceptível, né, pelas nossas emoções, uma realidade sensorial. Aquilo que eu sinto é a verdade, ou seja, ser movido pelos nossos sentimentos. E às vezes o nosso relacionamento com Deus pode correr o risco de trilhar esse caminho. E de fato ser um relacionamento enganoso, porque a gente não se relaciona com Deus simplesmente pelo aspecto sensorial, mas nós nos relacionamos com Deus pela verdade que Ele revela em nós. E o único caminho é o próprio Cristo. Então não é porque eu me arrepio que eu posso dizer que algo é de Deus. Não é porque cai lágrimas dos meus olhos que eu posso dizer que isso é de Deus. Talvez não seja. Nós nos relacionamos com Deus pela revelação que Cristo trouxe dele. Se você quiser saber como Deus é, olhe para a manjedoura, olhe para a cruz, e lá você verá o amor dele. Lá você verá a graça dele. Lá você verá o coração dele. Lá você verá o quão profundo é o amor do Pai por nós. Deixe que a encarnação de Cristo molde a forma como você pensa sobre Deus a cada dia da sua vida. Pois a encarnação é a vinda de Cristo que revela quem é o Senhor. Segundo aspecto prático, meus irmãos, da encarnação, é que ela modela como a gente deve viver a vida cristã. Ela deve modelar, então, como a gente vive a cada dia. A história do Natal
é uma história de Deus descendo, é uma história de Deus vindo a nós, é a história de Deus se aproximando, então, de seres humanos, de Deus se tornando um bebê, se tornando um servo, tomando sobre si a cruz para nos salvar. Por isso a encarnação é uma doutrina que destinada a moldar a nossa forma de viver, como a gente percebe as coisas, como a gente percebe o mundo, como a gente se relaciona uns com os outros. Veja, por exemplo, Filipenses, capítulo de número 2. Veja como a encarnação de Cristo, então, modela a vida do discípulo de Jesus. Versículo 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Perceba, meus irmãos, que é assim que começa o versículo 5. Paulo exortando, instruindo, para que o mesmo sentimento que moveu a Cristo mova a vida do discípulo de Jesus. Para que o mesmo sentimento que direcionou a Cristo, a mesma atitude de Cristo, torne a nossa atitude. Como funciona isso em nossas vidas? A doutrina da encarnação, meus irmãos, muda nosso caráter. Leva-nos a um padrão que seja humilde, manso e disposto a servir uns aos outros. Pense isso na sua família. Por exemplo, os maridos aqui, os esposos aqui. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de humildade, de serviço, de compaixão, de mansidão, coração disposto a servir, a cuidar de suas esposas, a cuidar de sua esposa, de seus filhos, a cuidar da sua casa, do seu lar, a servir assim como Cristo serviu, a ter disposição humilde de coração. Sabe, meus irmãos, muitos dos nossos conflitos, às vezes é por causa da falta de humildade no nosso coração. Talvez seja querendo vencer um argumento, querendo vencer uma discussão, querendo vencer uma ideia. A instrução da palavra de Deus é: tenham em vocês o mesmo sentimento que Cristo teve. Ele teve humildade. Ele se tornou servo com o objetivo de se tornar obediente até a morte de cruz. Pense nisso no aspecto da igreja, na liderança da igreja, no exercício dos nossos dons, do serviço a Jesus Cristo. Na ótica do Evangelho, o maior é quem serve ao menor, e não o inverso. Isso muda todas as coisas. Nós não servimos a Deus, irmãos, ou não usamos os nossos dons na igreja com o objetivo de sermos vistos ou de procurarmos holofotes. Não estamos procurando autoridade para nós mesmos. Nós estamos procurando simplesmente uma posição para servir, um desejo para servir, atender a necessidade uns dos outros, acolher uns aos outros, orar uns pelos outros, assistir uns aos outros. Pense nisso na nossa identidade, em quem nós somos. Diante de um mundo autocentrado, diante de um mundo que busca a cada dia colocar-se como centro de todas as coisas, ter a mente de Cristo, meus irmãos, é pensar diferente.
é não viver para construir os nossos próprios nomes, mas é ter uma identidade modelada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em humildade, em mansidão e serviço dia após dia. Nós não vivemos aqui simplesmente para as nossas realizações, para o cumprimento dos nossos sonhos, para a realização dos nossos objetivos. Essas coisas são importantes, mas nós olhamos para Jesus e na encarnação dele nós encontramos também a nossa identidade, a nossa missão. Nós olhamos para ele e somos definidos nele. Sabe, diante de um mundo, meus irmãos, que a cada dia tem apresentado muitos modelos distorcidos de paternidade, de maridos, de filhos, de homem, de mulher, tem distorcido a cada dia a palavra de Deus. A encarnação define exatamente qual deve ser a nossa identidade, com quem nós devemos parecer, com quem nós devemos nos revestir a cada dia. Devemos olhar para Cristo, devemos olhar para o nosso Salvador, e Ele é o modelo perfeito. Mas isso define também, meus irmãos, a missão da igreja. A encarnação de Cristo, a vinda de Deus até nós, define qual deve ser a postura da igreja, de ir ao mundo e de anunciar dia após dia a mensagem do Evangelho. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele disse, assim como eu vim ao mundo, eu envio vocês. A encarnação de Cristo revela a nossa missão neste mundo, tornar o nosso Salvador conhecido às pessoas. Portanto, a encarnação de Cristo modela como a gente vive, não simplesmente para nós mesmos, mas para aquele que nos enviou, para aquele que nos chamou. Por fim, meus irmãos, a encarnação de Cristo, ela modela a nossa esperança futura, porque a encarnação de Cristo é parte de uma história maior. O texto lá de Timóteo nos fala isso, aponta para essa realidade, de que o Senhor Jesus Cristo, então, ele foi recebido na glória, e esse Cristo, e esse Senhor que foi recebido na glória, um dia voltará para buscar os seus servos, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. De modo que, então, a encarnação é parte, é um capítulo dessa história do Evangelho, dessa história maior, dessa realidade maior, a realidade de que um dia o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que tomou a nossa forma, que veio em carne, foi assunto aos céus, ele voltará vitoriosamente para buscar a sua igreja. Se ele veio em carne e cumpriu perfeitamente aquilo que estava proposto, certamente ele virá em glória e cumprirá de uma vez por todas as promessas reveladas no Evangelho em Deus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, a encarnação de Cristo é, portanto, um aviso, não só à igreja de Deus sobre todas essas verdades. A encarnação de Cristo é um aviso a você que ainda não conhece a Jesus, que ainda não confiou a sua vida a Jesus, que ainda não creu em Jesus como o seu único Salvador. Primeiro, que é impossível você se chegar a Deus sem Cristo, de você conhecer a Deus sem Cristo, de você ter vida sem Cristo, porque sem Cristo é morte, sem Cristo é desconhecimento, é ignorância de Deus, sem Cristo é distanciamento do nosso Senhor Salvador. Em Cristo todas essas coisas são possíveis. Portanto, esse é um alerta do Evangelho para a sua vida esta noite. A encarnação de Cristo, a história do Natal, é a história da alegria para corações que olham para Ele como Salvador, que olham para Ele como modelo, como Senhor, que olham para Ele como esperança para a eternidade. Mas a Igreja de Deus, algumas aplicações de verdades para todos nós também nesta noite, meus irmãos. Primeiro, que o nosso olhar para a encarnação esteja envolvido com todas essas verdades que a palavra de Deus nos revela. Cristo veio em carne. E como Deus encarnado, Ele veio para redimir todas as coisas. Portanto, todas as dores que nós sentimos hoje, todas as angústias, as aflições que nós sentimos em nossa carne, o Senhor Jesus Cristo redimiu na sua obra, de modo que
haverá um dia que todas essas coisas terão fim. Essa esperança que o Evangelho nos dá, essa esperança que a encarnação nos dá, que nele, na sua própria carne, que nele ele tomou sobre si todas as nossas dores. Portanto, a esperança, a alegria para o nosso coração, quando nós cremos nessa verdade. Sabe, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a alegria para a sua alma, quando estiver abatida, desolada, aflita, angustiada. Saiba que na carne de Cristo, Ele tomou sobre si todas essas dores. Portanto, você pode crer que nele, e assim como Ele venceu todas essas coisas, você também vencerá. Foi isso que Ele disse em João capítulo 8. Eu digo estas coisas para que vocês tenham esperança em mim, eu tenho alegria em mim. Eu venci o mundo. Ele venceu na carne, em carne, como ser humano. Ele venceu e tomou sobre si todas as coisas. Ele venceu o mundo. E Ele diz, vocês também vencerão. Essa é a esperança que nós temos quando olhamos para o nosso Salvador, que veio até nós. A esperança de que nele nós triunfaremos em vitória, a despeito de todas as lutas e aflições que enfrentamos nessa vida. Haverá sempre uma vitória para o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.